Olá, vamos ler a Bíblia juntos? Ontem nós lemos o capítulo 20 de Gênesis. Aquele momento em que Abraão decidiu partir para uma nova terra, para a terra do rei Abimeleque. E chegando lá, Abraão cometeu pela segunda vez o ato de dizer que Sara, sua mulher, era sua irmã e não sua esposa. E aí Abimeleque resolveu tomar Sara para si. E Deus aparece num sonho, dizendo para Abimeleque: olha, não faça isso, porque senão um grande castigo cairá sobre você e seu povo. E aí nós vimos que Abimeleque devolveu Sara e ainda recompensou Abraão com muitos bens, muitos bois, moedas, muita riqueza. E Abraão intercedeu junto a Deus e Deus curou Abimeleque, a mulher dele, as servas dele, de modo que todas elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus havia falado para eles. Abraão com 100 anos, Sara com 90 anos. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho de Agar, Ismael, a egípcia escrava que teve com aquele filho com Abraão, Sara viu que Agar estava zombando de Isaque. Então Sara disse para Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava eu farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu, andando sem rumo pelo deserto. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, ela foi sentar-se em frente, a uma distância de um tiro de arco, porque dizia: assim eu não verei o meu menino morrer. E sentando-se em frente dele, ela levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu
o anjo de Deus chamou Agar, a mãe do menino, e falou para ela: o que que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino. Aí onde ele está? Ponha-se de pé, levante o menino, segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo, uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Pará e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram para Abraão: Deus está com você em tudo que você faz. Portanto, aqui nesse lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem ao meu filho, nem ao meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele haviam tomado à força. Abimeleque disse: eu não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada. E eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser agora que você está me falando. Então, Abraão pegou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou para Abraão: o que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras para que me sirvam de testemunho de que eu cavei esse poço. Por isso, aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois, Abimeleque e Ficol, comandantes do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo, Abraão morou naquela terra dos filisteus. O que aconteceu depois? Nós vamos saber amanhã, quando nós lermos o capítulo 22 de Gênesis. Fica com Deus. Deus é em nós.